Por que sofrer com a mediunidade? Por que motivo sofremos e diminuímos a nossa qualidade de vida? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Este vídeo tem um tema muito importante, porque muitas pessoas têm sofrimento com a mediunidade por N motivos, né? E vejam, eu sempre comento que a mediunidade, ela não é uma doença, mediunidade não é um motivo de sofrimento, você não sofre porque é médium, tá? A mediunidade, ela não está lá para trazer objetivamente sofrimento para você. Muitas pessoas dizem assim, Anderson, mas me disseram que o médium ele sofre mais, que o médium ele tem um karma de vidas passadas, então por isso que ele vem com a mediunidade para sofrer. Totalmente errado, totalmente errado. A mediunidade ela é uma capacidade de percepção, assim como a sua visão, como o seu olfato. Então você sofre tanto com a mediunidade quanto você sofre com a sua visão. Por que você sofre com a sua visão? Por que você sofreria com a sua visão? Ora, vendo coisas que você não gostaria de ver. Coisas que te entristecem, coisas que te chateiam, coisas que te preocupam. Da mesma forma com o seu olfato. Né? Você poderia dizer, eu quero negar o meu olfato, não ter mais olfato, porque eu sinto cheiro de coisas ruins e eu não quero sentir cheiro de coisas ruins. Mas ninguém nega o olfato. Assim como ninguém nega o paladar por comer uma coisa azeda, uma coisa que não gostou, uma coisa até estragada, né, que sem querer colocou na boca. Então ninguém nega as suas percepções pelos momentos ruins que tem, mas se adapta às situações, né? Seleciona as situações do que quer perceber e do que não quer perceber. Se tem uma coisa que é ruim, que não fica bem na sua boca, você não coloca mais um alimento que para você é azedo, que tem um gosto, né? Como tem pessoas, né? Por exemplo, eu não gosto de azeitonas, né? Então tem um monte de gente que gosta, mas na minha boca fica desagradável. Então, sei lá, né? É só não colocar mais na boca. Então vejam que a mediunidade é uma percepção. E por que você sofre com ela, além dessas situações que eu falei para você, de você perceber coisas que não são para você agradáveis, ter visões de coisas desagradáveis, sentir cheiro de coisas desagradáveis, porque a mediunidade reflete em todos os seus sentidos. Ela é um sentido global, né? Ela não é isolado como uma visão, mas sim, ela te dá visão, audição, tato, né? Muita gente sofre porque os sentimentos trazidos na mediunidade colidem com os seus sentimentos. Com sentimentos que você tem guardados dentro de si, que você não gostaria de revisar, que você não gostaria de rever, coisas que você não resolveu. Então acontece que você acaba puxando para si, atraindo para si, por similaridade, ou seja, se você tem tais tipos de sentimentos que você não resolveu, por exemplo, medo, né? Você vai atrair sentimentos semelhantes de medo que você vai ter que resolver dentro de você, né? Então, por exemplo, você está muito bem na sua sala, tranquilo, de repente você começa a sentir medo porque tem um espírito com muito medo que se aproximou de você. Como você não tem resolvido dentro de você o sentimento do medo, este sentimento se amplia dentro de você e você fica 2, 3 vezes mais com medo do que o próprio espírito que tinha medo. Ou seja, soma o teu medo, o medo que você já tem de certas coisas, como o medo do espírito, e isso se amplia. Fica, né, somatizado, isso se soma no seu corpo e aí reflete no seu corpo físico, porque a mediunidade ela começa aqui, a percepção vem na sua glândula pineal, porém a sua glândula pineal ela gerencia o corpo e todos os hormônios, então ela cria reações que traz todo o sentimento para o físico. Então mesmo que você diga assim, eu estou com medo, mas isso é espiritual, mas por que eu estou suando frio? Porque a sua glândula pineal vai ajudar no corpo com a liberação de hormônios correspondentes àquela realidade. Então, por isso que você vai sofrer. Da mesma forma, sentimentos tristes, sentimentos profundos de depressão, podem ser ampliados com sentimentos de energias específicas, negativas,
de espíritos ou até de pessoas encarnadas, porque a mediunidade não capta só o que vem do plano espiritual, ela capta também das pessoas encarnadas. Então por isso que muitas pessoas dizem assim, Anderson, eu estava lá muito bem, cheguei perto de uma pessoa e comecei a sentir dor de estômago. E depois aquela pessoa disse para mim que também estava sentindo dor de estômago. Né? Então parece que eu peguei dela essa dor de estômago. Vejam que a mediunidade ela faz um reflexo, ela reflete percepções e sensações. Né? Você passa a sentir em você. A questão é que você nunca vai sentir totalmente. As pessoas têm essa ilusão. Um espírito morreu afogado e aí ele chegou perto de mim e eu senti tudo o que ele sentiu. Não, você não sentiu tudo o que ele sentiu. Você sentiu uma parte pequena para que você tivesse percepção do que ocorreu com ele. Mas tudo você não sentiu. Se fosse assim, ninguém gostaria de ser médium, ninguém ia querer ser médium, porque ia ficar sentindo a morte dos outros o tempo todo, seria horrível. Tá? Mas isso não acontece, a gente sente uma parcela muito pequena. Por exemplo, um espírito que morreu com um câncer no intestino, né? Ou morreu de fome, estou botando coisas na mesma área. Normalmente o médium, quando ele incorpora ele no centro espírita, em reunião mediúnica, tá? Que você não vai fazer isso em casa, não vai fazer isso no dia a dia, tá? O médium sente um desconforto na área abdominal, ele sente um oco, uma pressão, como se fosse, mas não é, uma sensação de dor, mas não é. Mas veja que ele não sente a dor que aquele espírito sentiu totalmente, porque senão ele não suportaria manter sequer o transe mediúnico. Não teria como sustentar o transe mediúnico. Então você que se ilude achando que sente, não, você não sente. Você sente uma parcela muito pequena, tá? Porque não é isso ainda que você está sentindo. Você está sentindo sempre uma parcela pequena das dificuldades que os espíritos tiveram, tá? Mas vejam, uma outra questão que faz as pessoas também sofrerem pela mediunidade, que aí não é só da percepção, não é do que ela sente, é o que ela entende pela mediunidade, que aí é uma questão pessoal. Muitas pessoas não querem ser médiums de jeito nenhum, e aí negam a mediunidade, e esse negar faz ela sofrer, tá? Essa negação da mediunidade, porque parece que aí tudo vem sempre mais forte, parece que a mediunidade vai se tornando mais presente, quanto mais ela nega, mais a mediunidade se torna presente. Isso não é uma provocação da espiritualidade, não é algo que é feito para você sofrer, é simplesmente culpa da sua negação. Tudo isso por uma interpretação errada, porque a pessoa acha que se ela aceitar se tornar médium, ela vai se tornar espírita. Primeiro erro. Ninguém se torna espírita por ser médium. Todo mundo é médium já independente de ser espírita, tá? Então vejam, isso é uma das situações. Outro erro, achar que se tornando médium você vai virar um Divaldo Franco. E aí você vai ter que ter uma vida disciplinada, ou vai ter, não um Divaldo Franco, mas você vai ter que ter uma vida de monge, recluso, que você não vai poder mais beber, que você não vai se relacionar com os amigos. Algumas pessoas acham que por isso você vai virar um estranho, uma pessoa misteriosa, estranha, que não vai poder se aproximar dos outros, porque o tempo todo vai estar tendo tremedeiras e problemáticas e visões, e aí vai ter desmaios. Pensamentos totalmente errados da mediunidade. Bons médiums são pessoas totalmente controladas. Bons médiums são pessoas que vivenciam sua vida normalmente e naturalmente, sem precisar se forçar a entrar numa crença. Você não é obrigado a virar espírita. Você não é obrigado a ficar recluso. Você não é obrigado a deixar de socializar com os amigos. Nada disso. Porque lembra que eu falei para vocês que mediunidade é percepção, como a sua visão, como a sua audição? Você não vai deixar de enxergar as coisas. Você não vai deixar de ouvir as coisas, vai ser uma coisa natural, um processo natural. Tá? A questão é que você vai ter que aprender mais, trabalhar com essas percepções, para que elas se integrem no seu dia a dia de forma a não incomodar você, de você compreender como elas funcionam, porque mediunidade não é medo, mediunidade não é dor, mediunidade não é sofrimento, mediunidade não é tristeza. Eu não me veria como uma pessoa diferente, uma pessoa com uma mediunidade apagada, desligada, sem percepções.
Eu acho a mediunidade uma coisa muito importante na minha vida, porque é a minha percepção. Se me tirasse, seria como eu ficar cego, seria como eu ficar surdo, mudo. Então, para mim é muito importante ter, porque nós temos mais percepção de mundo, nós temos mais experiência do mundo que a pessoa que não tem uma mediunidade ostensiva, tá? Então, meu amigo, minha amiga, não sofra mais pela mediunidade, que mediunidade não é dor, não é sofrimento. Isso aí é só uma interpretação errada que você está tendo. Você está pegando as suas percepções naturais e transformando numa coisa anormal. É só você aprender como funciona, entender como funciona, tá? E aí você vai compreender, tá? Então, meus amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, agradeço muito por ficar até aqui. Desejo a vocês muita paz, muita luz. Até o próximo vídeo.